Universo Botafogo aí de volta na área. Hoje vamos fazer um bate-papo com o Vitor aí do Rio. E hoje a primeira mulher convidada aí do programa, a Josi. De vez em quando vai estar participando com a gente aí para dar aquele pitaco diferente com a visão da mulher aí no estádio, com a visão diferente de futebol aí. A Josi é bem assídua aí no estádio, é bem ativa no Twitter aí também sobre o Botafogo. Uma boa noite aí para vocês dois. Boa noite. Boa noite. Show de bola. Então, pessoal, vamos falar aí um pouco aí desse jogo que a gente teve aí com o nosso ídolo, o Louco Abreu, durante a semana. Um jogo com bastante gols, bastante movimentado. Acho que até um pouco melhor do que a gente esperava. Pelo menos eu não esperava um jogo tão movimentado. Achei que a gente ia ter um pouquinho mais de dificuldade ali. Um time, convenhamos, um pouco fraco, né? O time deles era um pouco limitado. Mas acho que mesmo dentro da limitação deles, o Botafogo apresentou um pouquinho mais do que a gente esperava, pelo menos eu. Em termos ofensivos, principalmente, a gente pareceu um pouquinho mais acelerado. Eu não sei se realmente já é um reflexo aí do gramado. Confesso que no primeiro jogo eu tive uma sensação de um gramado que não acelerava tanto o jogo, me pareceu bem próximo do natural. E já nesse último jogo eu fiquei com uma sensação de dá uma impressão que realmente o time já começa a jogar numa rotação um pouquinho mais alta ali quando tá com a bola no ataque. E acho que isso vai ser benéfico, cara, levando em conta a falta de proposta que eu sempre enxergo do Castro ofensivamente, um esquema de jogo. Acho que a gente talvez vai criar uma identidade aí que a gente não esperava nesse sentido. E apesar de eu discordar da escalação ali do Vitor Sá, o Vitor Sá fez um jogo bem razoável. Queimou minha língua, acho que de um monte de gente. Na verdade, eu acho uma sacanagem com o Luiz Henrique, pelo que o Luiz Henrique vinha apresentando, tanto de crescimento, tanto de... Eu vejo o Luiz Henrique fisicamente melhor, com mais confiança. O próprio Sauer, né? E vou até confessar aqui para vocês que apesar do crescimento do Sauer e de eu ser um crítico ferrenho do Júnior Santos, eu acho que ele vem apresentando algo que eu até não esperava, assim. Ele realmente faz uma fumaça ali, ele faz uma bagunça, ele tem uma imposição de jogo um pouquinho mais acentuada do que os companheiros dele ali de posição. Então até admito assim que foram, levando em consideração a urgência que foi feita, até não deixa de ser um acerto. E vocês têm aí para falar disso? Quem quer falar primeiro aí? Eu acho, eu concordo com você que eu não esperava um jogo tão difícil, né? Mas eu esperava o Botafogo dando mais Botafogo, do tipo, de repente fazendo um gol e recuando e tomando um gol no final do primeiro tempo, aquelas coisas assim. Sofrendo um pouco, né? Um pouco mais. Sofrendo sem a menor necessidade, como já teve vários jogos assim. Mas essa velocidade no campo eu percebi muito mais nesse jogo. Não sei se ponto de escalação. Enfim, eu percebi muito mais assim nesse jogo. E o time é bem limitado, né? O time deles bem limitado, bem fraco. Mas já deu para. A gente já jogou com um time limitado e fraco e passou perrengue. E perdeu, enfim. Né? Com essas mesmas peças, mas tá montado de uma forma diferente. Assim como você, eu também não sou tão fã do Castro em alguns pontos. Quase todos. Falando de futebol, como treinador, zero. Como pessoa, eu adoro ele, acho ele sensacional, mas como treinador... Futebol, né? E já mudou um pouco, já vem mudando, né? Não foi só nesse jogo. No jogo contra o mudou um pouquinho. Nesse agora tem uma diferença. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a tendência é melhorar. E o campo, foi como você falou, vai criar uma característica para o time. Vai jogando um campo assim, uma bola mais rápida, uma velocidade. Espero que mantenha, né? O problema é a escalação, o problema é um monte de machucado que às vezes aparece. Um ponto assim que eu levanto desse jogo que eu achei bem interessante, o Danilo Barbosa, que eu sempre esperei muito dele. Acho que ele deu um equilíbrio bem legal ali pro meio de campo. Cara, infelizmente, assim, a gente até já conversou sobre o Tietê lá no Twitter e tal. Pô, eu sou fã do Tietê, da história dele, mas eu acho que hoje ele é banco. Acho que ele é banco.
O Lucas Fernandes tem uma criação infinitamente maior que ele e consegue fazer próximo ao que ele faz marcando, né? E o Danilo dá uma sustentação bem legal, porque o Danilo consegue sair pro jogo e é o melhor marcador que a gente tem, né? O mais forte. Você falou do Luiz Henrique. Ele tá merecendo mais tempo em campo, né? Tá Sim, eu acho. O pouco tempo que ele tá mostrando muita coisa boa. Tá crescendo. Eu até postei sobre ele no último jogo. Tá? E não tá acontecendo isso. Espero que no próximo, né? Nos próximos ele tenha mais oportunidade e mostre a ser o Luiz Henrique que a gente, quando foi embora lá pro Lyon, a gente ficou triste, né? Poxa. Sim, tava numa crescente. Exatamente. Vai, Vitor. Gente, o Botafogo fez o que deveria ter feito nos outros jogos do Carioca, né? O Botafogo fez o jogo ficar fácil. E isso era a nossa principal crítica aqui, nós víamos conversando sobre isso, que times bem inferiores e o Botafogo não fazia o seu papel, que era de massacrar, de fazer gols, maior respeito com o adversário é jogar para cima, jogar para dentro. E essa postura até que me agradou bastante, porque eu vi um time que estava acelerando muito. Não sei se o gramado já está fazendo alguma diferença, mas algo me chamou a atenção lá, principalmente antes do jogo e na hora do intervalo. O Botafogo está molhando bem o campo de ataque. Então, para o lado que o Botafogo está atacando, irrigação, está molhando muito. Eles estão molhando mais? Estão molhando mais. Molhando mais. O campo legal de ataque. Reparado isso. Eu já percebi que é uma artimanha, né? Achei isso bem curioso, que eu fiquei prestando atenção nisso. O Botafogo está acelerando muito o jogo. Não sei se isso também já é um pedido do Castro, né? O time do Louco Abreu, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco com pena dele, porque é bem... Cara, eu fiquei com pena também, cara. Fiquei com pena. Eu não gostei quando a torcida gritou olé, cara. Eu achei que foi desnecessário, assim, aquela hora, cara. E até falta de respeito por ele, né? Por ele, sabe? Pra dar uma força pro cara. Pô, o jogo já tava 4-0, não precisava gritar olé, sabe? Foi, cara. Assim, você até via uma tentativa de um jogo apoiado, ele é corajoso, ele botou o time para cima do Botafogo, só que são peças que você percebe que o time é bem, bem fraco. O Botafogo fez o papel dele, eu acho que tinha que ter feito. Eu estou mais preocupado com o jogo da LDU, que é semana que vem, que eu acho que aí vai sair o primeiro lugar do grupo. O Botafogo ele está vindo numa sequência pesada, a gente vai falar um pouco do jogo de amanhã, mas a sequência é bem puxada. Eu espero um time também um pouco mais, vamos dizer, com poder, que o físico, né, o condicionamento físico do Botafogo já seja melhor do que o do ano passado, porque ano passado a gente sofreu muito com lesões, com lesões musculares, essas coisas, com lesões por falta de sorte também, Rafael lá que o diga. Mas, enfim, acho que sobre o jogo é isso, o Botafogo fez o que tinha que ser feito e vamos pensar um pouco no jogo de amanhã. A questão das lesões, eu não sei até se vocês viram, eu li algo essa semana sobre um aparelho bem interessante de laser ali com recuperação mais rápida que parece que o Flamengo encomendou e o Botafogo e o Vasco, acho, não lembro qual era o outro clube, já estão providenciando também. Isso eu acho que é um ponto crucial, cara, do ano passado para esse, a gente tem que melhorar essa questão de fisiologia. O Fluminense vem se mostrando bem eficaz nessa questão, bem eficaz. Inclusive eu estava vendo com os métodos diferentes ali também e tal. Cara, assim, para falar para vocês, eu não tenho nenhum medo do Botafogo em termos de criação, cara. Eu acho que o time consegue criar situações durante o jogo bem interessantes, mesmo sem o padrão do Castro. A minha grande preocupação toda a vida, antes de pegar um jogo pedreiro, um jogo importante, é a questão defensiva, cara. Desde aquela sequência que a gente teve no Carioca, ali, que a gente tomou aquelas invertidas, a gente ficou fora, a gente não teve mais nenhum desafio assim super difícil. Com o Ipiranga, a gente teve um desafio próximo de ser difícil, e eu vi algumas situações no jogo com o Ipiranga que a gente ficou exposto, a gente teve vários lances naquele jogo que a gente ficou exposto, que a gente poderia ter tomado gol. Um pouco de sorte, né? Um pouco de sorte. O jogo com o São Paulo eu não tive tanto essa sensação, mas eu acho que totalmente incapacidade do São Paulo horroroso naquele jogo ali, horroroso. E depois o Botafogo, depois daqueles 15 minutos que foram bem fortes, ali a gente deu uma recuada e chamou o São Paulo, continuou chamando o São Paulo, e aí o São Paulo, por realmente incapacidade, não conseguiu levar muito perigo. Então, assim, a questão que fica, cara, assim, até tuitei sobre o jogo do Vasco agora, que eu tava assistindo Vasco e Palmeiras ali,
o Vitor também falou disso, cara, eu sinto os jogadores do Vasco, eu sinto eles com foco, colocando, cara, na ponta da chuteira à vontade mesmo, eu sinto assim uma energia dos caras querendo, sabe? Como se fosse a final, né? O Vasco cara, com aquela pegada de time assim que, cara, a gente é um time forte. E eu não sinto isso do Botafogo. Os jogadores do Vasco parece que todos vieram da base, todos cresceram. Parece que tem um lance de identificação, aquela parada de vamos lá. Eu sinto isso muito no Fluminense, graças ao Diniz. O Diniz, ele tira do jogador aquele negócio de vibração mesmo. E aí eu acho que é reflexo do Luiz Castro, cara. Eu não consigo sentir isso no Botafogo. Eu acho que por diversos momentos o Botafogo é um time muito blasé, assim, é um time que vai naquela vibe Lucas Fernandes, vibe Tietê, tá tudo certo, sabe? Parece que estamos ganhando de 5-0. Isso me incomoda às vezes. Eu sinto que falta um pouco daquele espírito Carly, aquele espírito Cuesta ali, aquela Sim. coisa. Até o Marçal, cara, ele tem um pouco dessa parada de dar um desenvolvimento mais marcante assim pro jogo. E isso é o que mais me incomoda, assim, né? Na trajetória que eu vejo agora recente do Botafogo, assim. O Marçal tá fora, ainda tá machucado, não é isso? A gente não tem informação, né? A princípio parecia que era uma lesão simples, ele saiu com um pisão ali na virilha, e já é o terceiro jogo que vai ficar fora, né? E o Hugo acho que também não tem previsão de voltar. Não entendo ele não usar o Segovia ali, não consigo entender. Por mais que o Rafael até tenha desempenhado melhor do que eu esperava, cara, eu acho que ele deveria tentar usar o Segovia. Eu tô em dúvida também essa questão do Carlos Alberto e do Gabriel Pires fora, o Vitor e Josi. Ele tinha alertado que ele ia fazer um rodízio, né? Ele tinha alertado que ele não ia utilizar sempre o mesmo time. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver já com o jogo da LDU, pode ser que... Eu tô com uma sensação que amanhã ele entre com um time um pouco modificado. Também acho. Principalmente o nosso meio de campo. Uhum. Porque tá vindo num desgaste muito grande. O Botafogo tá jogando quase quarto domingo. Pode ser que ele mexa ali em algumas 2, 3 peças, ou dependendo da situação, até mais. Vamos ver. O Bahia tá treinando a semana toda. Eu tenho alertado sobre isso também, falando no Twitter. Alguém assistiu o jogo do Bahia? Eu não cheguei. Eu confesso que eu não vi esse time do Bahia jogar ainda. Não prestei muita atenção. Mas eu tenho um amigo que ele é torcedor do Bahia, ele tá bem incomodado com a situação. Tá reclamando. Eu vi que não tá legal. Eu vi bem pouco e o que eu vi achei muito horroroso. E depois lendo, né, no pesquisar lá no Twitter, o pessoal reclamando. Não tá muito bom, não. Sim. E vai ter alguns desfalques, se eu não me engano, né, pra esse jogo agora com o Botafogo. Vai ter desfalques, eu também não vi sobre. Eu acho que tem alguns desfalques. Cara, assim, a gente levando em consideração o momento, levando em consideração, né, toda a reestruturação do Bahia e tal, a minha visão é um jogo que o Botafogo tinha obrigação de fazer um jogo bem difícil com os caras, assim, ou ganhar ou empatar, mas eu acho que realmente tinha que se impor e ganhar esse jogo. Pela fase do Bahia, que a gente vê aí, que tá todo mundo falando, pelo momento de Luiz Castro, o tempo que ele já está à frente do Botafogo, os últimos jogos do Botafogo, né? Só que me incomoda, cara, a última entrevista dele me incomodou de novo muito na coletiva ali, aquela questão que ele levantou, que ele estava decepcionado ali, que ele não entendeu aquela cobrança toda, aquele universo paralelo que o Castro cria na mente dele. Eu não sei se ele realmente acha que é mérito ganhar do Audax e da Portuguesa, ou perder da Portuguesa, como ele conseguiu. E eu acho que às vezes falta um senso de realidade para ele, assim, de um pouco mais de cobrança. E eu acho péssimo ele externar alguma coisa sobre a torcida estar cobrando isso. Acho que ele não entendeu ainda a forma que o futebol brasileiro caminha, a forma que é a cobrança do time grande. Acho que ele tem que ter muito mais noção disso. Eu não sei como é que é na Europa, né? Mas eu acho que torcida é torcida em qualquer lugar. Você tá ruim, você cobra. É a forma que é cobrado que pode ser diferente, né? Eu acho que a trajetória dele, José, de vir de base de Porto, não ter treinado um time grande em Portugal assim por muito tempo. A própria característica do campeonato português, ela não é de cobrança. O Benfica, o Sporting e o Porto, que são os 3 maiores ali, ficam enfrentando várias rodadas de times bem mais fracos até eles se enfrentarem. Então, eu acho que em Portugal tu tem tempo para respirar, sabe? Não tem aquela cobrança. Eu acredito, né? De jogos, né?
Eu acho que daí depois ele foi pro Aldo Raio. Porra, lá, caramba, não tem nem gente no estádio, cara, sabe? Então, Ele foi ganhar bastante. O Shakhtar é outra coisa que eu imagino que não tem pressão nenhuma no Shakhtar. É um time que é mais empresarial do que qualquer coisa. Sim, e também só tem ele de grande no campeonato, praticamente, vamos dizer assim. Tem Então, o Metalist lá. Então ele não tem uma cobrança, ele nunca teve eu acho que ele é muito. grande, né? Tá muito no modo europeu, sabe, no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, eu fico meio impressionado, porque eu não sinto isso do Abel. Eu não senti isso dos outros treinadores portugueses. Eu acho a única coisa que o Abel reclama muito, inclusive eu já vi também o Castro reclamando, é a questão do calendário, né? O Abel reclama muito do calendário. São calendário muitos jogos, conhecido, né? jogos. Ele é horrível mesmo e todo mundo critica, né? Sim. Mas eu acho que assim, ele já sabia onde ele estava se enfiando, né? Exatamente. Então, esse é o ponto que me incomoda. O cara sabe para onde ele está vindo, ele sabe como funcionam as coisas, então, cara, não usa isso de muleta, sabe? Eu não sei se é verídico, mas eu já vi relatos de alguns jornalistas dizendo que no início da temporada os clubes assinam o calendário. Então, sim, tem uma aprovação. Sim, sim. Então ele tem que cobrar isso da alta direção dele, seja no Botafogo ou lá no Palmeiras, entendeu? Não dá para ficar reclamando agora. Ainda mais se tem essa aprovação de fato dos clubes, né? E a visita do Textor, o que vocês acharam aí, Josi? Qual a tua visão aí como é que foi a aparição dele agora? Qual foi o sentimento aí agora? Apareceu assim, meio que do nada. Apareceu. Eu não tenho nem muito o que falar, porque eu não acompanhei muito bem. Foi uma semana sei. Não consegui nem acompanhar depois da notícia. Mas eu fiquei surpresa quando eu vi uma foto dele lá no Remo. E um negócio assim. Olhei assim, esse não é um homem. Eles entregaram barcos novos ali, né? Eu acho legal essa proximidade que ele tem com o clube social, assim. Eu acho que ele tem um certo carinho legal, assim. Eu senti que ele veio, não sei, Vitor, eu senti que ele veio mais, cara, mais centrado com a realidade em relação ao que ele está representando. Essa questão que eu reclamo do Castro, parece que ele já veio mais ligado, que, opa, eu vou ser menos fanfarrão, menos falastrão, e vou dar um negócio mais papo reto aqui, né? Eu vi tantas declarações dele que me incomodasse, como já teve outras vezes declarações que me incomodaram pra caramba. Eu já não vi isso. Então, sim. A própria questão do Rames, né? Ele tratou de maneira bem direta na coletiva quando foi perguntado. Acho que é um bom sinal. A coletiva dele foi um pouco, vamos dizer assim, ele foi profissional, né? É o que cobra quando a gente tem um representante, né? Nas nossas empresas, ou seja, o que for. Ele realmente levou o Botafogo a sério ali. Entendeu? Só que depois no Instagram ele já voltou a brincar com a questão lá do meio de campo lá do Racing. Ele não consegue ser 100%, né? Eu não vi isso. Foi isso que Então, teve um perfil humorista do Botafogo, meio que colocou uma foto dele e do jogador lá do Racing, que a gente está negociando. Tipo uma chargezinha. Isso, assim, aí ele compartilhou a postagem. Ele poderia ter evitado esse tipo de coisa, porque aí ele inflama a torcida. E quando ele faz esse tipo de coisa, ele dá a entender que ele tá negociando, que ele tá de olho, né, cara? Aí no final não dá certo, ele é cobrado. Fala, é muito da essência disso aí, né, pelo visto. Cara, isso aí me incomoda pra caramba, assim, mas como eu falei, eu acho que ele deu uma segurada na onda, até assim, mais do que eu esperava. Achei legal, cara, essa movimentação ali de quiosques de camisas, esse negócio do hambúrguer ali, achei maneiro também. Parece que a coisa tá caminhando, né? Mas o Botafogo deu mole, viu? Vou falar uma para vocês. Fala. O setor leste superior, que em tese seria o mais em conta do estádio, eles só colocaram o hambúrguer embaixo, na inferior e na oeste. Embaixo, eu vi. É verdade. Ou seja, tu só vai poder comprar no fim do jogo quando libera o acesso ali pra tu... Exatamente. Isso aí foi um vacilo, porque no intervalo do jogo o cara vai querer ir lá comprar um hambúrguer, né? E exatamente. Já ainda tem hambúrguer no final do jogo? Não é nenhuma, né? Sim. E assim, ele sabe que as organizadas foram jogadas lá para cima, né? Que geralmente a maior massa que vai estar no estádio. Então, para mim já não faz sentido não ter um quiosque desse em cada setor do estádio. Para mim, assim, tu oferece um serviço, tu tem que ter em todos os setores do estádio.
Seja na Sul, seja não interessa, cara. Tu tem que sair lá. Colocar até para os visitantes, cara. Até para os visitantes. É rentabilidade, lógico. Exatamente. Eu acho que Pode falar, Ju. Eu acho que essa questão do quiosque não, porque parece que era uma coisa já muito programada, né? Porque também, mas a torcida em cima foi depois daquela conversa, né? Sim, foi depois do ajuste lá. Acho que foi meio que assim, não, vamos então diminuir o valor, né, da superior, jogar a torcida para cima, só que já estava tudo muito planejado com aquele Botafogo Store, né, ali e o hambúrguer. Então, para mudar de última hora, provavelmente deve ter, Pode ser. Pode ser, eu acredito que a logística não ajudou o tempo ali, né? Logística né? Mas eu acho que para frente não faz muito sentido não ter. Né? Eu imagino também. Eu achei bonito, não sei vocês, mas eu achei bonito a organizada lá em cima. Achei, assim... Eu acho bonito ver aquela parte superior cheia, sabe? Também. Lógico que vai ficar muito bonito com a de baixo também. E a princípio parece que é o que tá desenhando, né? Nesse jogo ele tava bem ocupado, os dois setores. E até já levantei na outra live, todo mundo fala, eu não tenho muita experiência no Newton Santos, mas todo mundo fala que a acústica realmente é muito melhor com a torcida lá em cima. Né? Infinitamente melhor em cima do que embaixo. O Vitor até falou também do visual, para ver o jogo é muito mais... A leste superior, você vê o campo completo, assim, longe, mas qualquer setor ali é longe, mas você vê muito melhor do que a inferior. Eu até falei pro Vitor, eu fiquei na oeste inferior a última vez que eu fui, mas fiquei quase na última fileira lá. Eu achei legal, assim, o visual. Perto do bar, né? Perto do bar. Então, ali dependendo da Inclusive, a minha mulher levou um banho de chopp e ficou puta da vida e... Eu não sou treta. De banho de cerveja. Porque os caras ficam encostados ali. E a gente tava naquela última fileira. E o cara pegou e... Bem na hora que ela sentou, derrubou o troço ali, deu uma confusão. E ainda deu uma confusão gigantesca, cara. Meu pai tive que apartar, meu pai brigou. Os caras, maior mané, a gente tava ali... A mulher do meu pai tava junto. Na oeste inferior. A gente tava ali e a mulher do meu pai é muito fã do Gatito. Gatito foi no jogo com o Fluminense no ano passado. Foi fazer um vídeo da hora que o Fluminense foi bater uma falta para pegar o Gatito em ação. E aí o cara, olha aí, ó, tá torcendo pro Fluminense, não sei o quê. Que viagem. E o meu pai, cara, meu pai é muito pavio curto. E aí meu pai já surtou, e eu nem tava vendo, daqui a pouco eu olhei mal, ei, meu pai... Porra, Rafa, fala pra esse cara, gente veio lá de Santa Catarina e tal, tu é doente pelo Botafogo, mostra tua camisa aí pra ele e tal, não sei o quê. Aí eu tentei apartar e tal. Aí, porra, e daí esse cara que fez a treta, rapaz, foi ele que derrubou o chopp. O maluco ficou vermelho igual um pimentão, porque ele não sabia onde enfiar a cara dele. Ele fez aquele auê, depois ele derrubou o chopp, ele no final pediu desculpa, já tava lá abraçado, quis pagar chopp, não sei o quê. Foi sem querer, né? Foi sem querer. Não, a questão do Certezas ali que a gente postou essa semana, aquilo ali pra mim é motivo de fechar o pau. Eu não tenho a menor paciência com isso. Se o maluco joga um chopp em mim de propósito e eu olho pra cima e ainda vejo Certeza rindo da minha cara, que o bicho é um palhaço, engraçado pra caramba, mano, eu não tenho paciência com esse troço, cara. Porque assim, eu falei, quer extravasar? Pera. Foi armado, não? Cara, acho que não, porque o moleque tava bravo, cara. O moleque, eu acho que era conhecido do cara de cima. Sim. Mas eu senti que o moleque ficou incomodado ali, um momento ali. Porque assim, cara, tu quer extravasar, pega o chopp e vira na tua cabeça, cara. Vira na tua cabeça, toma um banho de chopp, valeu, tudo certo, faz o que tu quiser com o teu chopp. Mas não me enche o saco. Porra, é desagradável, cara, fica todo molhado, todo melado lá, às vezes tá frio. E, Rafael, não sei se tu sabe, a Oeste Inferior, aqui no Rio, principalmente a gente aqui, a Josi pode, não sei se a Josi sabe disso também. Eu não sei. Só fala que a Oeste é o lugar, a Inferior principalmente, é o lugar dos cornetas, tá? Cara, o cara tava cornetando mesmo, cara. O cara tava a galera ali. Que, ó, ali você não pode fazer nada que qualquer coisa é um auê. Eu tava cornetando, cara, eu tava cornetando muito. Teve hora que eu olhei, eu já tava cornetando com o maluco do meu lado, que eu nunca vi na vida. Tem a fama do corneta e do idoso, né? Isso aí, a fama do corneta e do idoso. Então, eu peguei ali justamente porque eu achei que era mais calmo. Porque como foi minha mulher, foi a mulher do meu pai, foi o pai da mulher do meu pai, então a gente foi meio em família, assim, né? Sim. Eu pensei, vou ali, né? Que eu não vou me enfiar lá na leste inferior, né, cara? Aí. Mas foi legal. A leste inferior, ela não é
a maioria das pessoas, ainda mais de fora, né, ou quem não tem o hábito de ir no estádio, mesmo sendo do Rio, tem uma visão da leste inferior que, por conta das torcidas. Sim. Eu, particularmente, nunca tive problema e nunca vi tanto problema. Eu já vi algumas pessoas falando, não sei o quê, porra, a maconha rola solta, não sei, mas, cara, isso aí... Pessoas diferentes estão ali, e às vezes no calor do jogo, num jogo bem ruim, um tem uma opinião, outro tem outra, acaba acontecendo com você no leste, entendeu? Sim. Então, assim, acho que é muito mais uma coisa que foi se criando, mas não é tão real. É só você ficar afastado, não precisa ficar muito perto, entendeu? Sim, sim. Eu, particularmente, gosto de ver jogo ali na inferior, em pé, perto do bar, que é perto do bar e perto do banheiro. Então, eu fico mais fácil para... Só que para a visão em pé ali, é ruim. Então, dependendo do ponto, eu tenho que abaixar, porque tem a pilastra. Tem a marquise ali. Né? Então, é um ponto muito ruim. Agora, com a torcida subindo, eu acho que eu consigo ficar de boa, mais sentadinha, mais para baixo, mais perto do campo. Sim. Foda que vai voar chopp pra caralho, né? Lá de cima, provavelmente. Só quem mais joga. Olha, se para homem é ruim, imagina para mulher. Então, pois é, cara, ela ficou muito boa. Porque a gente tava vendo o jogo em pé boa parte do jogo. E bem na hora que ela sentou, o cara, mas, porra, mas melecou tudo. Não é legal, não é legal. Não sei de onde surgiu uma cultura dessa. Negócio idiota, cara, pra falar a verdade, assim. Estádio desde muito nova, né? Minha mãe me levava, meu tio me levava, e aí depois eu comecei a ter idade para ir sozinha, então eu ia sozinha, ia com os amigos. Eu, naquela época, não lembrava, não lembro de ficar tomando tanto banho de cerveja como é. Pois é, agora. Anos para cá, né? Então, eu falei assim, caraca. Porque assim, se é final de campeonato, aquele gol do Carly contra o Vasco, final do jogo, caralho, o maluco explode, joga o chope pra cima, é diferente, né? Agora, o negócio ali aleatório, assim, acho muito palha, muito nada a ver. Aleatório. Tem jogo que eu vou de boné, às vezes não tá sol, não tá chovendo, não tá nada. Já por isso. Por disso. Né? Eu já aí molha meu cabelo e fica troço assim, E a segurança, Josi, para mulher assim no estádio, qual é a tua visão? É tranquilo, é legal? Nunca passou perrengue? Já passei perrengue. Já passou perrengue? Já passei perrengue diferente desses perrengues de discussão entre torcedores, né? Que a gente estava comentando antes. Que teve no Oeste e tudo mais. Criou da Leste. O perrengue é diferente, entendeu? Tem gente sem noção em todo lugar, né? E mulher no estádio, hoje em dia, graças a Deus, já está muito comum. Mas, tá cada vez mais comum, né? Se aproveita disso, entendeu? O meu deslocamento nem sempre é acompanhado. O meu deslocamento para o estádio. Sim. Eu já cansei de ir sozinha. E como eu conheço muita gente que vai, eu chego lá, encontro um grupo, encontro outro grupo e tal. O deslocamento, então só o deslocamento já dá um certo, né? Às vezes eu vou sem camisa, vou com uma roupa comum, porque vê que já quer puxar um assunto, né? E aí no entorno do estádio já melhorou pra caramba, mas eu já passei muito perrengue. Dentro do estádio, entendeu? Já tentaram me agarrar dentro do estádio. É foda, né? É complicado. Uns amigos do lado, eles perceberam e logo pegaram um cara e já chamaram um PM que estava perto, entendeu? Já tem um bom tempinho que eu não tenho nenhum problema em relação a isso, porque eu sempre procuro estar acompanhado dos meus amigos. Entendeu? Mas já melhorou pra caramba. Hoje o Botafogo já tem a delegacia dentro do estádio, né? Eu não sei se é delegacia de fato, Acho que é, né? Acho que é. Se eu não me engano, é. Um voltado, né, para segurança. Eu acho que em todo jogo, acho que é meio que acho que é obrigatório. Em todos os estádios ter uma espécie de delegacia. Aquela campanha, né, A Hora Delas, se não me engano. Mas que também é muito legal, voltado para isso. E cada vez mais a gente tem que levantar essa bola aí, porque é um ambiente que predominantemente é masculino, mas aos poucos mudando. Eu acho que tem que voltar muito para isso, para a família. Inclusive, eu fiz uma crítica pesada ali por causa daquela briga que teve entre os torcidos organizados ali, que eu acho isso um absurdo. Até eles estão começando a implantar aí o reconhecimento facial, né? Vai ter. O Palmeiras também está fazendo isso. Cara, isso aí é parada para mim assim, cara. Identificou, bane do estádio, cara. Não tem conversa. Não tem conversa. Ah, mas eu sou de organizada, não sei quantos... Meu amigo, foda-se.
Fez baderna, foi pra briga, tá fora. Bane do estádio, acabou pra você. O cara que souber que isso vai acontecer, ele vai pensar 50 vezes antes de arrumar uma confusão, uma briga. E é tudo briga banal, cara. Ah, porque a jovem apoia não sei